Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Uma honra estar aqui, também um desafio, né? Porque é muito simples, estou bem nervoso, confesso. Então, hoje a gente vai falar sobre idolatria e o cristão. Você se torna aquilo que adora. É, o livro que eu usei como base para esse estudo chama No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins. São vários capítulos, no total de 6, mas eu nos 3 primeiros que falam basicamente no início aqui sobre idolatria para dentro, né? O indivíduo individualmente. E vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 1, 18 a 25. Romanos 1, 18 a 25. A gente pode estar lendo responsivamente? Vou começar aqui então. Os irmãos leem os ímpares. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, que o Senhor possa estar abençoando esse estudo, que possa estar falando nos nossos corações, que o Senhor possa estar me usando neste momento para falar sobre a palavra do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que você tem feito por esse domingo, Pai. Em nome de Jesus, amém. A Jaque, dá lá, pode passar, Jaque, por favor? Traduzindo. Muitas vezes, nós protestantes atribuímos divindades a pessoas, desde desconhecidos ilustres como atores, atletas, políticos, celebridades e até pastores, mas também a família, cônjuge, filhos. E os colocamos em lugares altos demais, ao ponto de nos dedicarmos a eles mais de nosso ser, pensamentos, inteligência, energia e o tempo, principalmente, do que ao próprio Deus. Muitos desses ídolos estão escolhidos a olho nu, escondidos a olho nu, onde nosso irmão não enxerga e por isso são mais difíceis de tratar. Então, nossa natureza pecaminosa aflora diariamente, nos vem a pergunta: onde realmente está o seu coração? Pode passar. Aí não vai todas certinho, mas as frases de Calvino são aqui. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E a segunda frase, que está aí, a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. João Calvino. E aí, como podemos definir idolatria, pessoal? Quem sabe dizer aí o conceito de idolatria? Dar honra e adoração à criatura, um falso Deus, que é devida somente ao Criador. E onde a idolatria é exercida? No coração? Só no coração? E ainda tem um terceiro ainda. Mas só a imagem? Aí, ó.
A idolatria começa no coração e termina na vida social, no dia a dia, nas decisões e escolhas, né? Capítulo 1. O coração. Agora sim. O Éden. Beleza. Alguém sabe me dizer o que o Éden tem a ver com esses idolatria? O que aconteceu no Éden que pode ter a ver com idolatria? Mas o pecado começou onde, Adão e Eva? No coração. Então, só para a gente entender, né, introduzindo aí, o pecado começou no coração de Adão e Eva. E o que parte da idolatria? Exatamente que eles queriam se tornar maiores que Deus. Mas no sentido do quê? O homem estava sendo o centro no coração de cada um deles ali. Essa era a idolatria ali no começo da história. Beleza. A idolatria sempre gera pecado, pois você anda na ótica do ídolo e ele não se contenta com pouco. Então a idolatria começa no nosso coração, depois passa para a mente e por último é para terceiros, né? A gente pratica no dia a dia. Mas alguém tem algum exemplo de um processo que começa assim, a idolatria, que vai do coração, passa para a mente, depois desenvolver atitudes com terceiros? Sim, a gente tem outro também que eu tenho no livro, que ele fala sobre que, assim, algo que tem acontecido muito nos nossos dias a dias. Por exemplo, onde que começa as pessoas que cometem abusos sexuais, por exemplo? Com a pornografia. Então é um processo que começa no coração, passa para a mente, vai deturpando a mente das pessoas, né? E depois vira um ato externo. Eu vou ler aqui porque ele vai estar difícil de ler, então. Ídolos cobram postes e altares porque não se contentam com as sombras. Por mais que o homem internamente, há pressão esperando mudar, e quando esse altar é exposto e o idólatra é confrontado, ele troca de igreja, de religião. Muitos trocam de religião para poder pecar em paz, porque no fim das contas, a verdadeira religião era o pecado. O que vocês tiram dessa frase, gente? Está entre aspas aí, não sei se está dando para de novo, né? Muitos trocam de religião para poder pecar em paz, porque no fim das contas, a verdadeira religião era o pecado. O que vocês tiram de entendimento dessa frase? Sobre a gente criar ídolos nos nossos corações, cada vez mais profundos. Principalmente trazendo no meio cristão. Entendi. Ô Nelson, por exemplo, o pastor chega aqui, você está com uma atitude que o pastor não gosta, não acha correto, biblicamente, ele confronta você. Não precisa falar do exemplo pessoal, não. Mas, na hipótese, o que a gente vê hoje em dia que acontece com esses cristãos, quando, por exemplo, o pastor confronta a gente? Esse é o caminho mais fácil, é o caminho correto, é o mais difícil? E aí? Mais fácil. Mas e onde que mostra que o nosso coração está aí? Onde o nosso coração está nesse momento? Está no Senhor? Num coração humilde que tem o Senhor como único Salvador ali, nessa situação faz o quê? Abaixa a cabeça e aprende. O máximo que você vai fazer é o quê? Argumentar com o pastor, mostrar o seu lado. Mas você nunca opta em primeira opção sair da igreja. Se for uma advertência bíblica, né? Obviamente. Uhum. É por isso que eu gosto da IPB também, gente, porque a IPB tem um exemplo um pouco diferente, né, de organização, tem um conselho da igreja. Ou seja, o pastor, ele não vai confrontar sozinho, sem ter o conselho ali, tendo um entendimento. Você vai ser confrontado, né? Você vai ter o conselho que vai ter vários entendimentos que não vão ser pessoais do pastor, vão ser bíblicos, né? Por isso que eu gosto da ideia de organização da IPB. Que facilita nesse sentido que a Carol falou, né? Não vai ser algo pessoal, vai ser algo bíblico, na maioria dos casos. Nem sempre, mas também porque nós somos humanos, né? Philip Fontes, que é um teólogo presbiteriano, ele tem um livro chamado Idolatria do Coração e divide a idolatria em 3 níveis. Primeiro, a idolatria fundamental, idolatria de si mesmo. Eu sou meu maior ídolo.
querendo ou não, a gente fala assim, não, eu não me preocupo comigo assim em primeiro lugar, mas nós somos nossos primeiros ídolos desde que o pecado entrou no mundo. Segundo, idolatria geral. Manifesta em carências como segurança, reconhecimento. E por último, idolatria funcional. Uma pessoa, objeto, objetivo. No livro, vou ler uma parte aqui para vocês, para ficar mais que Felipe fala. O teólogo. Felipe Fontes nos mostra com isso que todos nós passaremos nossos dias terrenos lutando contra ídolos. Todos os dias na Terra, desde que você nasceu, você vai lutar contra ídolos, seja quais forem. Idolatrias não são coisas que vivenciamos no início da fé e então deixamos de lado em nível final. Podemos vencer os pecados com P minúsculo. Idolatria funcional, que é o último caso. Mas nunca superaremos nesta vida a luta contra o pecado com P maiúsculo, que é a idolatria do próprio eu, que a gente coloca em primeiro lugar, que é a idolatria fundamental. As moradas do nosso coração precisam ser constantemente averiguadas, cuidadas e protegidas. Ídolos sempre tentarão se apossar de nós, e vivemos em uma guerra entre deuses. Na história do povo de Israel, constantemente as idolatrias voltavam. Não há como nos livrarmos definitivamente da origem de todos os pecados. Apesar de perdermos muitas batalhas, nossa glória é saber que no último dia Cristo destruirá todos os nossos ídolos e apenas Ele reinará para sempre em nós. A idolatria está dentro de você e está erguida no seu interior. Você anda obstinadamente em direção ao ídolo. Você pratica abominações e iniquidades em nome do seu Deus interior. Você é escravo do seu ídolo. Você serve ao seu ídolo e se dedica a ele. O ídolo é o que você busca em primeiro lugar. O ídolo é sua paixão, seu desejo descontrolado. O ídolo é a raiz de todos os seus pecados. Em suma, resuma sua vida em um propósito e você terá encontrado o seu Deus. Alguém tem uma dúvida sobre isso? O ídolo começa no coração? Isso é bem simples, né? Capítulo 2. Mente e cosmovisão. E aí, gente, o que é a cosmovisão? A gente acabou de aprender isso aí, né? A sala dos jovens, os adultos. Eu queria que um jovem respondesse para ver se aprendeu mesmo aí. O que é cosmovisão? E aí, gente? O que é? Mas só o cristão? Isso é uma boa, depende do que você está usando. Vamos lá. O que é a cosmovisão? Cosmovisão é a estrutura abrangente das crenças fundamentais das pessoas sobre as coisas. Perspectiva de vida que nos cerca e nos dá fundamentos sobre as coisas, crenças e ideologias. Qual o papel da cosmovisão? Todos nós temos algum sistema de crenças que determina como vemos o mundo e como nos posicionamos diante das questões importantes da vida. Sendo assim, resta avaliar quais os fundamentos da nossa cosmovisão. Bíblicos, humanistas, dualistas, que é a divisão entre sagrado e profano. Mas aí vem a pergunta: qual a nossa cosmovisão que a nossa igreja segue? Como é o padrão dela? Beleza, mas e como ela é dividida? Bem simples, não precisa descrever, não, só os tópicos. Não precisa descrever, só os tópicos de como que ela é dividida, a nossa cosmovisão. A reformada. Como a nossa cosmovisão reformada, ela é dividida em alguns tópicos, né? Que a igreja acredita. Isso aí. Basicamente, criação, queda, redenção, consumação. Mas veio a criação e aí veio a queda, né? O que a queda alterou a nossa visão de mundo? Como é que é, Paulo? Mas o que ela afetou na gente, humanamente falando?
Beleza. Então, começando com depravação total. O que é depravação total? Tudo em nós foi alterado. Desde uma célula, tudo aquilo que envolve o nosso ser, seja físico, seja espiritual, a nossa mente. Né? A partir da queda, a gente teve 3 tipos de morte, né? Física, eterna e espiritual. E a depravação total é exatamente isso. O indivíduo, em sua totalidade, foi afetado e corrompido pela queda. Para Sproul, cada área do ser humano, incluindo suas faculdades mentais, foi devastada pela corrupção da natureza humana na queda. E assim, a capacidade humana de pensar foi enfraquecida pelo pecado. Por que eu trouxe esse tópico, gente? Tem pessoas que acreditam, com os teólogos, que a nossa mente não foi afetada pela queda, que o nosso potencial ainda é o mesmo desde a criação. E o que a gente acredita não é isso. É que todo o nosso corpo, todo o nosso ser foi afetado. A nossa capacidade de pensar diminuiu com a queda. Ou seja, se a gente não tivesse pecado, filho, é só aquele filme lá, o que você faria com 100% do seu cérebro, né? Cérebro. Para hoje a gente pensar, né, exatamente o que você falando, né, a gente pensar fácil dar nome para animal, né? Mas imagina lá na criação aquele tanto de animal que Adão e Eva teve que nomear. Claro que foi Deus que deu o intelecto para eles, né? Obviamente, eles sabiam o que eles tinham que fazer, mesmo pela vontade de Deus, mas foi Deus que capacitou. Então, o nosso intelecto seria muito mais avançado e muito mais rebuscado. E por último, essa última frase. O seu Deus muda sua visão, de forma que toda idolatria se converte em uma cosmovisão deturpada. Ou seja, se o seu Deus é o dinheiro, sua visão vai mudar. Imagina que você tem aquele apego diferente pelo dinheiro e, assim, tudo que você fizer vai ser pelo dinheiro. Vai ser deturpado pelo pecado ali, você vai olhar sempre para o dinheiro. Ou é sua família. Nossa, eu tenho que ajudar minha família, eu tenho que fazer isso para minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Seus filhos vão ser prioridade, né, na sua vida e não Deus. E pode ser várias outras coisas. Pode ser a própria igreja. Eu vejo exemplos aí na Federação de Mocidade que a MP virou ídolo na vida das pessoas. É tudo o MP. Não vive para mais nada. É o MP, o MP, o MP. Esquece a família, esquece amigos, esquece principalmente que é o evangelho e quer viver aquilo lá, curtição de jovem. Exato. E isso ocorre muito. Pessoal. E ao contrário também. A pessoa acha que a igreja é local suficiente, não tem que levar o nível, né? Fazer amizades novas, levar o evangelho para outros lugares. E isso é uma visão deturpada pelo pecado. 3. Você se torna aquilo que adora. O que vocês entendem como isso? Você se torna aquilo que adora. O que vem na sua cabeça que te afeta nesse ponto? Não entendi, desculpa. Mas só adoração? Porque vamos recapitulando assim, ó, passamos pelo coração, começa a idolatria no nosso coração, atrapalha o nosso coração, depois vem para a mente, atrapalha o quê? A nossa visão. Pode falar. Uhum. Mas é intencional? Ou acaba sendo inevitável? Mas como? Alguém discorda, alguém concorda, quer dissertar? Uhum. Nós, como ídolos centrais, em nossos corações, forjamos ídolos à nossa imagem, que passam a nos influenciar em decisões, atitudes. Ou seja, tudo que a gente quer, a gente vai querer correr atrás disso. E automaticamente, por nós termos os nossos próprios ídolos também, a gente cria uma imagem sobre isso. A gente se olha no espelho, aquilo é o meu maior
objetivo de melhorar aquilo. Vira um centro, vira um egocentrismo na nossa vida. O que vai totalmente contra a palavra de Deus, que é Deus em primeiro lugar. Uhum. E falando então sobre idolatria, sobre escolhas, vão abrir em Salmos, pessoal. Salmos 115. Salmo que fala bastante sobre isso aí. Todo mundo achou? Ô Rubens, tem como você ler para a gente, por favor? Todo o capítulo. Agora eu vou ler do versículo 4 a 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Quando a gente vê esse texto, gente, o que remete na hora na nossa cabeça? De quê? Como as esculturas, né? E é atribuído só, por exemplo, aos católicos, essa adoração. A gente tem algumas outras passagens que refletem sobre esse texto na Bíblia, você sabe? Eu vou falar. Aqui em Isaías 44:12 fala o seguinte: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água, não bebe água e desfalece. Em resumo desses dois textos aqui é o seguinte, gente. Quando nós estamos separados de Deus, como nós nos tornamos? Ou você está separado de Deus, você está sem vida. Nós estamos separados de Deus, o pastor vem aqui no domingo e prega. O que acontece na sua vida? No próximo domingo vem acontece o quê? Vem no estudo bíblico, muda alguma coisa? Nada muda. Ao que parecido a gente se torna? Sim, mortos. Nós estamos mortos. Mas aqui no texto a gente falou exatamente de alguma coisa agora. Exatamente. Nós não parecemos como essas estátuas. A idolatria no nosso coração nos faz como as estátuas também. Nós nos tornamos cegos, surdos, não falamos, não tocamos em nada, porque nosso coração está cego. Nossa mente também está cega espiritualmente. Mas aí que a gente tem que analisar até que ponto isso é idolatria e não é. Né? Porque, assim, para muitas pessoas, ainda ter um filho ainda é um milagre. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Só que isso é o que vai mudar a minha vida de vez? Uhum. A criança virou um ídolo. Concordo. Mas quando eu falo, por exemplo, vou dar só um exemplo aí, eu também nasci de cesárea. No caso, para minha mãe foi ruim a minha cesárea. Não, tô dando um exemplo, entendeu? Mas, por isso, exatamente, a gente tem que analisar diferente, por quê? Quando eu falo assim, hoje, muito crente, a gente tem problema de crianças na igreja. A gente fala um culto lá fora, mas aqui na igreja é o contrário. Os crentes não querem mais ter filho. Mas aí a gente vê todo esse contexto, né, de idolatria seguido pela nossa cegueira espiritual, muitas vezes. Mas é aí que está. Até que ponto isso se encaixa na idolatria verdadeira? Mas aí porque também é uma cosmovisão deturpada do que a Bíblia realmente passaria. Mas o que eu quis dizer sobre a questão é porque os crentes também estão com uma visão deturpada sobre a maternidade. Não só de não querer ter filho, mas no sentido de saber o que cuidar, como cuidar do filho corretamente. Para assunto, gente, só lembrando, no casamento, sua prioridade é o seu cônjuge. Então, lembra que a prioridade é o seu cônjuge. Claro que seu filho é muito importante, né? Mas seu cônjuge é a sua prioridade. Mas, enfim,
Como que a gente consegue mudar essa visão? O que faz a gente mudar essa visão que está deturpada? O que faria a gente mudar a nossa visão? Mas como? É a palavra de Deus. Como é fechar? Como é que a gente tem essa mudança? Aproximando do Senhor. Quando nos aproximamos do Senhor, resplandecemos Cristo em nós. Mas quando nos aproximamos dos ídolos, seja qualquer tipo, como um filho, resplandecemos eles em nós. Eles nos tornam a nossa vida, com seus problemas e desejos obscuros que despertam cada vez mais uma vida de pecado. Quando nos tornamos idólatras, ficamos como os ídolos, cegos, surdos e mudos espiritualmente. Reforçando isso. Até o que traz do nosso catecismo, né? Que a primeira pergunta do catecismo é qual o fim principal do homem, né? E quando a gente está cego espiritualmente, não tem como cumprir esse fim da forma correta. Então, não tem como a gente adorar a Deus de verdade se a gente está cego espiritualmente. Só abrindo parênteses aqui, gente, a gente está falando muito sobre filho aí, né? Obviamente, a gente não está falando que o filho deixa de ser importante. E pelo contrário, vocês pais também, né? Porque eu não sou pai, estou falando de vocês aí, que são pais aí, tem obrigação também, né? Junto aos filhos, né? De incentivar, de cuidar. Não que ele vai ser sua prioridade, mas você tem um dever moral de ensinar ele no caminho certo e falar, vai para a igreja, vai participar das coisas, né? E tradicionalismo, gente. A gente tem muito esse problema nos nossos dias atuais. O cristão que se preocupa mais com a tradição do que com o evangelho, assim como os fariseus. Às vezes, gente, a gente está preocupado aqui. Não sentei no meu lugar de domingo. Nossa, vai ter o louvor, o pastor apagou a luz. Se te incomoda, você não precisa criar caso. Não vou no culto hoje, porque é o pastor que está pregando. Essas coisas que, assim, sabe, vão viver aquilo que era tudo tradicional, eram, como os fariseus faziam ali, preocupavam tanto alguma coisa com a lei, não cumpriu a lei direito. Chega, conversa, né? Esse tradicionalismo não faz bem. O objetivo do evangelho é levar a palavra do Senhor. É claro que nós temos que ser bíblicos, obviamente. Se é algo que fere a palavra do Senhor, nós temos que falar, o pastor, está errado. O presbítero, está errado. O diácono, está errado. Mas não se apegar a essas coisas tradicionais que não acrescentam em nada na Bíblia. Igual você tem, por exemplo, você não sentou no seu lugar. Ou o pastor pregou 20 minutos a mais. E o normal é pregar até 8h30. Não é mudar, exatamente, não é mudar porque é novo. Por exemplo, um exemplo é a liturgia. Nem a liturgia de nenhuma igreja cristã é totalmente igual. Tem umas que são cansativas? São. Eu fui frequentando algumas outras de vez em quando e são cansativas. Outras não são, parece uma liturgia que é a tradicional e causa espanto às vezes nas pessoas. Um exemplo. Mas eu vou deixar de ir na igreja por causa que a liturgia é diferente? Não. A gente não pode abandonar o que é bíblico, o que é certo. Mas não deixar de... Eu vou faltar no culto porque eu tive problema com o Walter. Não vou no culto, não. O Walter está lá, eu não vou na igreja, não. Ele foi lá e sentou no meu lugar ainda. Então, assim, isso é um ídolo no nosso coração. O tradicionalismo, né? A igreja também se tornando um ídolo no nosso coração. Como eu falei, caso da OMP, né? Que é algo que é para Deus, mas está assim, está acima de Deus na vida dele. Como o Walter falou nisso, o evangelho é totalmente confronto, né? Não tem essa de afagar o coração, né? Então, assim, se não for para confrontar, tem uma coisa errada, né, na pregação aí. Não que vai confrontar todo domingo você, né, gente? Obviamente. Se o pastor está pregando, gente, ele não está olhando para você, apontando a ferida no seu coração, não. Pelo contrário, né? O pastor está pregando porque Deus instruiu ele ali. Pelo menos a gente espera, confia nisso, que Deus instruiu o pastor ali. E exatamente, se você se sentir incomodado, você não tem que sair da igreja também, não. Está se sentindo incomodado? Você vai no pastor, tira suas dúvidas. Ô pastor, isso me incomodou. Aconteceu alguma coisa? Você não vai falar, para mim, né? Obviamente, mas... Aí igual eu falei, só tem que ter uma visão assim, né? Se o que o pastor pregou realmente foi bíblico, beleza. Se não foi, aí realmente você tem motivo para ficar incomodado de outras formas, né? Chegando para o pastor, isso está errado e tudo mais, né? Exortação faz bem também. Então, assim, a referência, gente, é Bíblia.
É o que está na Bíblia. Muitas vezes a gente pode ficar confuso. Então, pedir orientação ao Senhor, pedir orientação a pessoas que estão mais informadas, né? Eu não tenho uma formação tão boa, vou no presbítero, vou no pastor, vou no diácono, ou num membro da igreja que seja, que tem essa facilidade de interpretação também, que vai te auxiliar, né? O culto ele não pode deixar de ser ordenado, né, gente? Exatamente. Se você tem uma dúvida, a cadeira está posicionada num lugar diferente, que na sua concepção errada. Estou exagerando, tá? Chega e conversa com quem organizou, com o pastor. Pastor, não concordo por isso. Por que o senhor concorda? Civilmente, biblicamente. E o culto não pode deixar de ser organizado, igual bater palma. Bater palma, não vou falar se é pecado, não é isso não. Mas bater desordenado é feio pro culto também. Entendeu? São coisas que, sim, a gente não pode bater palma de qualquer jeito também, não, porque a gente está fazendo para Deus. É fazer da forma correta. Um exemplo também que eu estou pegando bem exagerado, só para ter uma base, né, do que falar. A gente não pode deixar de adorar de qualquer forma, dando o nosso melhor. Não é porque a luz está apagada que eu vou ficar calado, eu vou sentar. Não é porque a luz está acesa que eu vou ficar calado. Não é porque um está batendo palma, que eu não bato palma, eu vou ficar na minha, não vou adorar. Não é isso. Mas é fazer tudo ordenadamente. O culto precisa de ordem, que é estabelecido na Bíblia também. Obviamente, o culto tem uma ordem na Bíblia. Concordo, isso aí eu concordo também. A Bíblia nos ensina uma forma de cultuar. Claro que tem coisas que a gente tem atual que não tinha naquele tempo, que era cultura também. Quando eu falei sobre base bíblica, gente, como eu falei, por exemplo, a gente estava tocando muito no exemplo da luz, eram diferentes, a situação, né, o contexto da época era diferente. Não tinha como você ficar apagando a vela lá, a luz, por exemplo, era diferente o contexto. Quando a gente pega no tradicionalismo, é exatamente esses conceitos bem antiquados, no sentido assim, que é contra a Bíblia? Não é. Gente, vamos lá. Se a gente for deixar, vai render, mas basicamente, bom, Deus é bom também. Mas, para simplificar, né? Onde o nosso coração está voltado é o principal. Se é na palavra de Deus, é em Deus, a gente vai dar o nosso melhor. A gente não dá o nosso pior para Deus, a gente dá o nosso melhor. Então, encerrando aqui praticamente, só ler esse final aqui sobre o ídolos que esqueci até o título aqui. Você se torna aquilo que adora, né? E se a gente se torna aquilo que adora, a gente tem uns exemplos aqui. O ministério de pregação do profeta Isaías, que é usado como exemplo, tornaria aquele povo ainda mais endurecido. Coração, ouvidos e olhos estariam afetados pelo pecado de idolatria. Apenas com arrependimento e a conversão é que eles poderiam ser curados de ser idênticos aos ídolos que adoravam. Em uma cultura ainda cristianizada, muitos descrentes frequentam fielmente igrejas aos domingos, ouvem pregações, mas não conseguem ver, ouvir ou quebrar o interior. A idolatria impede que o homem receba o poder transformador da palavra, a menos que algo sobrenatural transforme cegos, surdos, endurecidos em homens abertos ao poder precedente do evangelho. Ao não serem transformados à imagem daquilo que ouvimos todos os domingos, estamos debaixo da mesma condenação que o povo de Israel nos tempos do profeta. Essa semelhação se manifesta também como punição divina aos idólatras, que em lugar de manifestar a imagem de Deus, manifestaram a imagem de esculturas. E como é que isso é quebrado, né, gente? A promessa de conversão era uma promessa de reversão dos efeitos deletérios da idolatria. Assim, quando o povo começasse a dar ouvidos à mensagem do profeta, seu ministério seria uma luz que iluminaria os olhos, incapazes de ver por conta da cegueira espiritual, que nos aponta para o nosso principal, que é Jesus, que ele nos liberta da nossa cegueira espiritual, né? Deixa eu passar aqui. E com Jesus, os ídolos serão destruídos quando nos apegarmos à obra do Salvador e sermos mais parecidos com ele. Se você se aproxima de Cristo, ele te auxilia a destruir os seus próprios ídolos. E, de C.S. Lewis, né? Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi ele que nos fez, ele inventou todas as diferentes pessoas que tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que, pela primeira vez, começo a ter minha própria e real personalidade. E para a gente refletir um pouco, a gente citou sobre perder filho, né? E se eu perder tudo como Jó? Ainda permaneceria alegre em Deus? Se eu perdesse o emprego, se eu perdesse a minha casa, perdesse os meus filhos,
seja o que for, seja o meu cônjuge. A adoração a Deus nos torna mais próximos de Deus. Ou seja, você adorando a Deus, você se torna mais próximo a Ele. Todo homem se idolatra. Por isso precisamos lutar diariamente contra nós mesmos. E, portanto, todos os dias devemos lutar para manter Cristo no principal altar do nosso coração. E como que a gente faz isso? Como a gente mantém Cristo como nosso principal motivo de adoração? E como que a gente busca Deus? Exatamente. Nós precisamos nos aproximar de Deus como? Lendo outra palavra, orando, buscando comunhão com os irmãos, vindo ao culto, ter comunhão com os irmãos, isso é muito importante. Participar da coisa dos jovens, participar das coisas das mulheres, das crianças. Precisa participar de tudo. Você que é crente, você tem dever moral de participar das coisas. E se você fazendo isso, você se aproximando mais de Deus, seus ídolos serão quebrados, você deixará de ser o seu principal ídolo. Esse era o estudo de hoje, gente. Espero que eu possa estar aprendendo cada vez mais, trazendo mais estudos para vocês aqui mais para frente. E peço que vocês orem por mim também. E que principalmente vocês orem por vocês mesmos nesse sentido de quebrar o ídolo e entenda que nós somos os nossos principais ídolos nesse sentido.